Quinta-feira do tempo do Natal, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ouvir o Evangelho que está em João, capítulo 1, versículos de 19 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, neste tempo do Natal, nós nos deparamos com este texto sobre o testemunho de João Batista, que nos ajuda também a vivermos o nosso próprio testemunho de cristãos nos nossos dias. Meus amados, mais uma vez destaco aqui 3 elementos para nossa reflexão. O primeiro deles é justamente a humildade no reconhecimento de quem nós somos. Reparem que o texto do Evangelho inicia com tantas perguntas. Parece que João está no tribunal. E, de fato, toda a programação deste Evangelho, dessa primeira parte do Evangelho, é mostrar justamente João Batista no tribunal e depois, lá na frente, Jesus também no tribunal, perguntando sobre a sua identidade e sua missão. E aqui pergunta: quem és tu? João confessou e não negou, ou seja, ele foi sincero. Meus irmãos, minhas irmãs, na nossa vida de cristãos também nós precisamos ser sinceros, termos atenção, sabermos, reconhecermos quem é que nós somos, não criarmos expectativas falsas sobre os outros e sobre nós mesmos. É importante nós colocarmos os pés no chão e reconhecer que nós somos algo a partir de alguém. Ou seja, nós temos valor a partir de Jesus Cristo e não nos iludirmos por riquezas, por títulos, por fama. Veja, João Batista já era uma pessoa famosa neste período do Evangelho. Ele já era conhecido, percebam, vêm pessoas de Jerusalém, até onde ele estava, para perguntar. É claro que estavam fazendo perguntas no sentido de talvez até prendê-lo, que vai acontecer de fato, mas ele já estava famoso. Mas João Batista é sincero no sentido de ele é humilde e reconhece que ele não é ninguém, mas ele é alguém a partir de Jesus Cristo. Então, quem eu sou? Você já se perguntou no sentido de qual a minha missão, qual a minha identidade, o que eu estou fazendo tem sentido, o que eu estou fazendo faz o reino de Deus crescer, faz Jesus Cristo crescer na minha vida, no meu coração, na minha família? A pergunta sobre quem eu sou revela também qual é a minha identidade. Eu, Padre Luiz Carlos, Luiz Carlos Ferreira Braga Júnior, quem eu sou no meio desta evangelização? Eu sou apenas uma engrenagemzinha, eu sou uma pecinha, mas sou uma pecinha fundamental, assim como você é também, uma simples engrenagem, mas é uma engrenagem fundamental para que o Evangelho possa acontecer. O segundo ponto é justamente a clareza sobre a missão que Deus nos confia. Percebam que, no meio de tantas perguntas, os fariseus então perguntam: olha, nós precisamos levar uma resposta para aquele que nos enviou. Então, no versículo 23, João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. O quem é você, João? Eu sou apenas a voz, porque Jesus é a palavra. Eu sou apenas um instrumento para que a palavra seja reconhecida. Perceba, por exemplo, aqui eu estou falando, vocês estão me ouvindo por causa da voz. Mas o que faz vocês compreenderem a mensagem do Evangelho é a palavra que está sendo dita. Então a minha voz, simplesmente, ela é utilizada como um recurso
para que você compreenda a palavra, a mensagem que quer ser levada. Então, se Jesus é a palavra da vida, e nós meditamos isso já no dia 25, no dia 31, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Se Jesus é a palavra, ele é a palavra que habitou e veio morar entre nós. João é a voz. João é somente um instrumento, uma pecinha. Outro elemento para nós entendermos, por exemplo, este microfone que eu estou utilizando aqui para tentar melhorar o áudio para vocês, ele é apenas um instrumento no meio disso tudo, mas ele é importante. Outro instrumento, o celular que eu estou gravando, esta câmera que eu estou utilizando, o celular é o mais importante? Claro que não, mas sem o celular, como que eu vou gravar para que vocês aí na casa de vocês possam ter o acesso à palavra de Deus e à sua meditação? Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, a clareza sobre a nossa missão é muito importante. Eu sou apenas uma peça? Eu sou. Mas eu sou uma peça fundamental. Você já parou para pensar que existem tantas pessoas precisando de catequese e talvez você é catequista e não se dispôs? Existem tantas missas precisando de música e você canta ou você toca e você não se dispõe? Eu poderia estender isso daqui. Talvez você poderia ajudar na pastoral familiar, você poderia compor o grupo das mães que oram pelos filhos, dos cursilistas, de Manaim, no grupo de ministros da Eucaristia, se você tem o carisma também para levar a Eucaristia até os doentes, principalmente este carisma. Meu irmão, minha irmã, você que talvez está aí enrolando e não casou até hoje na igreja, você pode casar, não tem impedimento nenhum. Você que está aí, me ouve, talvez você é chamado ao sacerdócio e tem medo de dizer sim ao sacerdócio. Ei, nós somos um grupo de pecinhas, mas pecinhas que são fundamentais para que o evangelho aconteça. Nós somos apenas a voz. Mas Jesus Cristo, que é a palavra, ou seja, Ele quer precisar de mim para que Ele possa atingir as pessoas e salvar essas pessoas por meio do seu matrimônio, por meio da sua paternidade, da sua maternidade, por meio da sua profissão. Talvez você é professor, você pode, de uma forma ou de outra, semear a palavra de Deus onde você está. Entende, meus irmãos? A consciência de que eu sou um instrumento, mas um instrumento necessário na evangelização. Por mais que eu seja apenas um parafusozinho, eu sou necessário. Por mais que eu seja uma simples peça, uma chave, ou uma peça inteira, um guarda-roupa inteiro, como estou aqui, tem aqui do meu lado, eu sou importante na evangelização. Último ponto, meus irmãos, é o anúncio de Cristo como centro das nossas vidas. Lá no meio do versículo 26, meus irmãos, justamente se encontra este ponto que eu quero meditar. João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Repare o finalzinho deste versículo 26. No meio de vós está aquele que vós não conheceis. Meus irmãos, minhas irmãs, no meio de vós, Jesus Cristo precisa ser o centro da minha vida. Depois que acabar a homilia, busca a música do Frei Gilson, chamado Tu És o Centro. Eu acredito que é só isso. Tu és o centro da minha vida, a razão da minha alegria. Busque e vá meditar essa música. Mas, meus irmãos, Jesus é o centro. E se Ele, de fato, não ocupar o centro da minha vida, tudo vai desandar. As coisas não estarão no lugar correto. Quando eu reconheço que Jesus Cristo é o centro, inclusive a minha vida vai ter sentido para isso. Quando eu reconheço que Jesus é o centro, eu vou gastar a energia da minha vida para Ele. Então, se eu estou trabalhando, eu vou gastar minha energia para Jesus. Se eu estou dentro de casa com a esposa, a minha energia vai ser gasta por Jesus, por meio da esposa, por meio do esposo, por meio dos filhos. Entende? Quando eu reconheço esse ponto de unidade e de centralidade, que é o Senhor Jesus, toda a minha vida, tudo vai girar em torno de Jesus Cristo, porque Ele é o centro, Ele é o ponto de aglomeração, Ele é o ponto onde nós vamos focar as nossas atenções. Então, meus irmãos e minhas irmãs, este ano que está começando, vamos colocar Jesus no centro das nossas vidas. E se nós não o conhecemos, vamos conhecê-lo. No meio de vós está aquele que vós não conheceis. Talvez também aquele que vós ainda não tiveste, vocês não puderam ter a oportunidade de ser íntimos do Senhor. Faça-se íntimo do Senhor por meio da palavra, por meio da oração do terço, da adoração ao Santíssimo, da confissão dos seus pecados, das missas dominicais. Quão bonito foi este final de ano aqui nas nossas paróquias de Bom Jardim, Baliza. Todas as missas, 24 e 25, as missas de Santa Maria Mãe de Deus, todas repletas de pessoas, Sagrada Família no domingo, igrejas cheias.
Isso é muito bom e precisa permanecer, porque se Jesus é o centro da minha vida, nada vai roubar a centralidade do domingo, dos dias santos, nada vai roubar a centralidade do meu coração. E quando alguma coisa roubar a centralidade do meu coração, tirando Jesus do centro, eu vou querer recomeçar, corrigir a minha vida, confessar os meus pecados e retomar, colocando o Senhor no centro. Porque se Ele é o centro, Ele é o coração, é a força da minha vida e é nele que eu vou ter condições de dar o próximo passo. Amém. Meus queridos, não desliga, por favor, se inscreva neste canal. Se esse canal te faz bem, se te ajuda a crescer, se te ajuda a estar mais próximo do Senhor, se inscreva neste canal, por favor, deixe o seu joinha, escreva algum comentário aqui, por favor, ao menos a palavra amém. Isso ajuda muito o YouTube a entregar esta homilia para mais pessoas, tá bom? Hoje às 18 horas nós temos a adoração ao Santíssimo Sacramento, tanto em Bom Jardim como em Baliza, e na sequência às 19 horas em Bom Jardim nós teremos a Santa Missa. Eu conto com a sua presença e que Deus te abençoe muito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.